Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui a gente vai resolver os exercícios propostos na parte 1 de ajuste de curvas pelo método dos mínimos quadrados, que era o ajuste linear. Vamos começar? A questão 2 era para determinar pelo método dos mínimos quadrados a reta mais próxima dos pontos a seguir e, em seguida, construir o gráfico de dispersão e a reta no mesmo plano cartesiano. Então, eu preciso achar essa reta, eu preciso achar os coeficientes A e B. Para tanto, eu vou usar o meu sistema, onde o N é a quantidade de pontos ou dados que eu tenho. No caso, tem 8 dados ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o N é igual a 8. Então, vou completar ali meu sistema. Então, vai ficar 8A. Eu preciso achar somatório de x ao quadrado, somatório de y e somatório de x vezes y, tá? Então, para ir mais rápido, eu já fiz aqui. Então, somatório de x, então, vou somar todos esses valores de x aqui, tá bom? Somando tudo isso aqui, vai ser igual a 36. Então, mais 36 vezes b, que é igual ao somatório de y. Então, somatório de y soma todos esses valores aqui de y, que vai dar 9,2. Então, igual a 9,2. Aqui embaixo, somatório de x vezes a, que é 36a, mais somatório de x ao quadrado. Então, aqui, o somatório de x ao quadrado são todos os x ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9. Então, eu quero a somatória de todos esses valores ao quadrado. Somando tudo, dá 204, ok? Então, mais 204 vezes b, que é igual somatória de x vezes y. Então, somatória de x vezes y, você vai somar o x vezes y mais x vezes y mais x vezes y é 1 a 1, tá bom? No caso, eu já fiz também, que dá 50,5. Então, igual 50,5. Resolvendo esse sisteminha aqui, eu tenho que o A dá 7 sobre 40 e o B igual a 13 por 60, tá bom? Ou seja, a minha reta é y é igual a, que é 7 sobre 40, mais o B, 13 por 60, vezes x. Então, agora eu achei a reta, tá? A reta que melhor se ajusta aos pontos ou dados que eu tenho. Então, a gente já achou a reta que melhor se ajusta aos dados ou pontos que eu tenho. Então, vou fazer o gráfico de dispersão, que é dos pontos dispersos. Vou colocar os pontos que eu tenho. Ponto 1 e 0,5, então 1 e 0,5. Ponto 2 e 0,6, um pouquinho mais para cima. Ponto 3 e 0,9, mais perto do 1. Ponto 4 e 0,8, um pouquinho menos. Ponto 5 e 1,2, 5 e 1,2, ponto 6 e 1,5, 6 e 1,5, 7 e 1,7 e ponto 8 e 2. Ok? Então, esse é o gráfico de dispersão dos pontos dispersos. Agora, eu preciso fazer, né, o gráfico da reta. Para traçar a reta, eu preciso de 2 pontos, tá? Então, vou atribuir um valor para x e vou achar o y não correspondente. Vou colocar para x igual a 0, vou ter que o y é igual a 7 sobre 40, mais 13 sobre 60 vezes 0. Aqui vai dar 0, sobra 7 sobre 40, que é 0,175. Então, aqui eu tenho o ponto 0 para x e 0,175 para y. Vou colocar ali, ó, 0 e 1,75 mais ou menos ali. Preciso de outro ponto, tá? Vou atribuir x igual a 4, por exemplo, tá? E aí, substituo. O y vai ser 7,40 mais 13 por 60 vezes 4, que dá aproximadamente 1,04. Ok?
ok? Então, para x igual a 4, eu tenho 1,04, mais ou menos ali. 2 pontos é só traçar a reta, tá bom? Então, essa é a reta que melhor se ajusta aos dados que eu tenho. Perceba que diferente da interpolação, que na interpolação tem que passar exatamente pelos pontos que a gente tem. O ajuste é uma reta ou uma outra função que melhor se ajusta aos dados que eu tenho. E não necessariamente, obrigatoriamente, tem que passar por todos eles, ok? Então, na questão 3, ele fala que a tabela mostra as alturas e pesos de uma amostra de 9 pessoas entre 25 e 29 anos. Então, tá ali minha tabelinha. Na letra A, ele quer, por meio do diagrama de dispersão dos dados, observe que parece existir uma relação linear entre altura e peso. Então, vou fazer com esses dados aqui, ou pontos que eu tenho, vou fazer o diagrama de dispersão. Então, tá ali, eu já coloquei os pontos, tá? Percebo que são pontos muito grandes, ó. O peso, o menor valor é 61 e o maior passa a ser 79, tá? E a altura também, ele começa no menor 158 e o maior aqui 193. Tá vendo como fica só concentradinho ali? O que eu posso fazer? Eu posso dar uma cortada, né, no meu gráfico. E ao invés de começar do zero e do zero, aqui eu comecei do 150, tá? Para pegar os valores da altura. E aqui eu comecei do 50 para pegar os valores do peso, tá bom? E aí, tá vendo como dá para eu enxergar melhor? Os dois representam o mesmo gráfico, né? Tá? Obviamente, os mesmos pontos, mas fica mais fácil de eu observar e de eu trabalhar com esses dados, tudo bem? Aí, o que acontece? Ele pediu para você ver. Então, nesse caso, eu considerei aqui os valores de x, eu considerei como as alturas como x, e aqui estão os valores de y, que são os pesos. Então, eu considerei o peso como y, tá bom? Pode mudar? Pode. Pode a ordem aqui, o x pode ser o peso e a altura pode ser o y também. Tá bom? Então, nesse caso aí, você percebe que tem uma relação linear, tá? Eu consigo ajustar uma reta, né, a esses dados, né? Poderia ficar mais ou menos assim, tá? O que melhor se ajustaria a esses dados, na minha concepção, olhando a olho nu aqui, parece que é uma reta mesmo, tá? Para vocês terem uma ideia, isso aqui é um conjunto de dados ou pontos que não tem correlação com uma reta, né? Aliás, com nenhuma função, eu acredito, tá? E aí, só para vocês terem uma noção que não tem correlação. Então, na letra B, sumiu a letra B aqui, ajuste uma reta que descreva o comportamento do peso em função da altura. Você pensa sempre assim, o y não é a minha f de x, significa que o y está em função de x, tá? Então, y em função de x. E aquele que é o peso em função da altura. Então, o peso é o y que está em função de x, que é a minha altura, tá? Então, o x é a altura, eu coloquei aqui na tabela, e o y vai ser os pesos das pessoas, tá bom? Para achar a reta, né, eu preciso resolver esse sistema aqui, tá bom? E aí, sempre lembrando, vamos fazer o sistema. O N é a quantidade de dados ou pontos que eu tenho. No caso, ele falou que é o peso e altura de 9 pessoas. Então, N igual a 9 vezes A. E aí, eu preciso de somatório de x, somatório de x ao quadrado, somatório de y, somatório de xy. Para facilitar, eu já fiz aqui na tabelinha, para a gente só pegar os dados, tá? Mas a somatória é somar mesmo, tá? Só tem que prestar atenção no seguinte: somatória de x ao quadrado é 183 ao quadrado mais 173 ao quadrado mais... é 1 a 1, tá? Que dá o total ali. Somatória de x vezes y também é x vezes y mais x vezes y, que é esse aqui, mais x vezes y, é 1 a 1, tá bom?
Então, vou completar aqui o meu sistema. Então, somatório de x vezes b, somatório de x 1567b, que é igual a somatório de y, que é 646. Aqui embaixo, somatório de x vezes a, então, 1567a mais somatório de x ao quadrado vezes b, somatório de x ao quadrado é esse número gigante aqui, vezes b, que é igual ao somatório de xy, 113, 103, tá bom? Aí resolve esse sistema, tá bom? Pode resolver na calculadora mesmo, para ir mais rápido. Então, eu tenho que o A vai dar aproximadamente menos 20,0780 e o B aproximadamente 0,5276, tá? Eu vou colocar 4 casas decimais para a gente fazer, para ter uma aproximação melhor, tá bom? E aí, eu tenho a minha função, que é y igual a A, que é menos 20,078, mais B vezes x, que é 0,5276x, tá bom? Então, eu tenho a minha reta que melhor se ajusta a esses dados do peso em função da altura. Graficamente, a gente tem isso aqui, tá? Os pontos dispersos em azul e a reta no gráfico. Tá vendo como ela se ajusta aos dados ou pontos que eu tenho? Perceba que é o seguinte, né? Lógico, se os pontos estão ali, vamos supor que sua reta ficou aqui, ó, tem alguma coisa errada, tá? Ela não tá se ajustando aos dados, tá? Ou ela tá assim, ó, também, ó. Não tá se ajustando aos dados, tá bom? Na letra C, ele tá pedindo pra gente estimar o peso de uma pessoa com 175 centímetros de altura. Lembra que nesse caso, essa função é o y em função de x, é o peso, que é o y, em função de x, que é a minha altura. Então, na verdade, ele quer, para o x igual a 175, ele quer o valor do y, tá bom? Então, eu vou substituir na minha função o x por 175 e vou achar o y correspondente, dá 27,8 mais 0,5276, vezes o x, que é 175. Ou seja, o meu y dá igual a 72,252, tá bom? Então, o peso estimado por uma pessoa de 175 centímetros de altura é de 72,252 quilogramas, ok? Por quê? Não tá no gráfico ali, ó. Se eu colocar ali, ó, 175, tá ali, ó, 175, então vai ficar ali esse ponto aqui, aproximadamente 72,262, tá? Por que eu faço esse ajuste? Se eu tiver os dados que eu fiz por uma experimentação ou tudo mais, pode ser que fique muito difícil, muito caro de eu fazer a experimentação de novo para eu ter um valor que eu não tenho, que eu não obtive, tá bom? E aí a gente pega uma função que se ajusta e se eu precisar de um dado intermediário, eu substituo nessa função, porque aí eu tenho, na verdade, uma estimativa, tá? Para esse, no caso, esse peso e essa altura, ok? Continuando ali, ele também quer que estime a altura de uma pessoa com 80 quilos, tá? Então, 80 quilos é o meu y em função da altura, que é x. Então, nesse caso, ele deu o y e eu preciso achar o x. Então, eu substituo o y na função. Então, vai ficar 80 menos 20,78 mais 0,5276x, tá? Resolvendo essa equação, x vai ser igual a aproximadamente 189,684, tá bom? Então, na verdade, a altura aproximada, né, estimada para uma pessoa que tem 80 quilos é de 189,69, ok? No gráfico ali, eu posso até colocar, ó,
para 80, 80 tá bem aqui, ó, tá? 80 ficaria mais ou menos aqui, ó. Vendo? Olha lá, quase no 190, né? Ó, deu 189,68. Ok? Na letra D, ele quer a reta que descreve o comportamento da altura em função do peso. Então, é o y em função de x, que no caso é o peso. Então, a gente só mudou. O y agora são as alturas, né? E os valores para x são os pesos. Então, para achar a reta que melhor se ajusta, eu preciso resolver esse sistema e eu preciso das somatórias, tá? Então, somatória de y, somatória de x, tá? Somatória de x ao quadrado, agora eu troquei o x de 79 ao quadrado, 69 ao quadrado, 70 ao quadrado, tá bom? 1 a 1. E x vezes y que mantém, né? X vezes y mais x vezes y. E ali eu já coloquei as somatórias, então vamos montar o sistema. O n é a quantidade de dados, continuo com 9, mais somatório de x, que agora é 646b, que é igual ao somatório de y, 1567. Aí, somatório de x vezes a, mais somatório de x ao quadrado vezes b, 46764b, que é igual a somatória de xy, 113, 103, tá bom? Resolvendo esse sistema, eu tenho que o A vale aproximadamente 60,2949 e o B 1129 por 712, tá bom? Ou seja, o meu sistema vai ficar y igual ao A mais o B x, ok? Então, aqui, ó, fica o gráfico de dispersão, tá? Do peso, tá? E aqui é a altura. Então, meu x é o peso, minha altura é o y, porque ele pediu a altura em função do peso agora, tá? Então, só alterou, olha os pontos e a reta que a gente achou que melhor se ajusta aos dados que eu tenho. E aí, na letra E, ele pediu pra gente estimar da mesma forma, né, o peso de uma pessoa com 175 centímetros de altura e estimar a altura de uma pessoa com 80 quilos. Nesse caso, o x é o peso, então, por exemplo, eu preciso, para x igual a 80, achar o valor do y, ou seja, a altura correspondente. E aí, é só substituir o x na equação, 60,249, 1129 por 712, vezes os 80 ali, tá bom? E aí, eu tenho o y correspondente, ou seja, a altura correspondente, que vai ser aproximadamente 187,15 quilogramas, tá bom? Ali no gráfico dá para até pôr, ó, 80, tá aqui, ó, 80, lá, mais ou menos aqui, tá? Ó, lá, 185, mais ou menos, o 187,15. A outra que ele quer é para uma altura de 75, que é que estime o peso, tá? Agora, a altura é o y, então, na verdade, para y igual a 75, eu quero o valor de x. Então, substitui o y por 75, 29,49, taranana, taranana, vezes x. E aí, resolvendo, eu vou ter que o x vai ser igual a aproximadamente 72,34, tá? Ou seja, a altura estimada para quem, o peso estimado para quem tem uma altura de 1,75 é de aproximadamente 72,34 quilos, tá? No gráfico também posso colocar isso, ó, 72, 75, 72 mais ou menos aqui, né, ó. Ali é o 175, belezinha? Então tá, gente, por hoje é só. Então, um beijo para vocês e até a próxima aula.